Olá, tudo bem? Eu sou o professor Peter e hoje iniciaremos uma viagem pelo mundo da matemática. Mais especificamente, começaremos a entender o processo de confecção da matemática através da noção de funções. A gente tem toda uma preocupação em saber onde aplicar a matemática, né? Às vezes a gente tem a mania de o professor estar desenvolvendo um conteúdo e a gente fala, mas onde eu vou usar isso na minha vida? Por que fizeram isso? A gente tem o costume também de amaldiçoar, né, a mãe do rapaz que desenvolveu uma determinada fórmula, coisas do gênero. A ideia do nosso desenvolvimento no processo é exatamente a gente conseguir entender quais os motivos que levaram um determinado matemático, um determinado filósofo ou quem quer que tenha enveredado por essa seara a desenvolver um determinado processo dentro da matemática. Mais especificamente, nesse primeiro momento, a gente vai estar desenvolvendo o conhecimento sobre funções, né? Só que é necessário entender, para se desenvolver as funções, a formação da função como um todo. Se nós verificarmos as minúcias do processo, o entendimento vai ficar muito mais fácil de ser desenvolvido. Então, primeiro, o que é função? De onde vem? Para que serve? Qual a capital da Guatemala? Tem troco para 20? Essas e outras perguntas a gente vai tentar desenvolver nessa aula de hoje. Bom, as funções, pessoal, elas nada mais são do que uma relação entre conjuntos numéricos. Então, para a gente conseguir esmiuçar todo esse conhecimento, é importante a gente conhecer um pouco de conjuntos, né? A sua formação, as suas representações, as operações existentes entre eles e a partir disso a gente desenvolve o processo das funções aí. Bom, um conjunto nada mais é do que você aglutinar elementos. A gente não tem uma definição precisa, até mesmo porque isso é algo axiomático, né? O conjunto nada mais é do que um agrupamento de elementos que satisfazem uma característica particular. A partir dessa característica, a gente acaba por agrupar os elementos dentro de uma representação, né? E aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas representações, né? A forma como a gente vai relacionar dois conjuntos entre si, dentre outras coisinhas que vão nos auxiliar nesse estudo das funções. Bom, tudo na vida precisa de um começo. E a matemática, enquanto ciência, ela também parte dessa premissa, né? A gente precisa aceitar algumas coisas, que são chamados conceitos primitivos dentro do desenvolvimento de uma ciência, e a partir dessas situações já aceitas, a gente formula algumas coisas que são tidas como verdades absolutas, né? E essas verdades absolutas são chamadas de axiomas ou postulados, e em cima dos axiomas a gente faz situações que podem ser demonstradas, que são os chamados teoremas, né? Isso não é para matemática, não é uma especificidade da matemática, né? A química, a biologia, dentre tantos outros conteúdos que a gente vê, todas as ciências, a gente vai ter a necessidade de aceitar alguma coisa. Então, para você aprender algo, você precisa de uma coisinha só, é fé. Se você tem fé, você moverá montanhas e terá o seu conhecimento adquirido. A fé aqui, ela está pautada no fato de a gente precisar da peça inicial do quebra-cabeça, para a partir disso a gente ir configurando todo o processo de conhecimento, de montagem do quebra-cabeça em si. Para a matemática, os três conceitos primitivos são a noção de que existe zero. Se você não acredita que existe zero, você precisa de ser uma pessoa de maior oração, porque o zero existe. Professor, o que é zero? Zero é zero, e é nós, tá? Por quê? É algo que você vai aceitar como um conceito primitivo. A partir da noção da aceitação da existência do zero, você precisa entender que existe sempre, para todo número, existe um sucessor. Como até então a gente só aceitou a existência do zero, o sucessor do zero vai ser um novo número. E a gente representa por 1. O sucessor do 1 vai gerar um novo número, e a gente representa por 2. Aliás, cada povo representava de uma forma, né? Os assírios tinham um processo de contagem, os egípcios um outro processo de contagem, cada qual representava essa cardinalidade, essa noção de contagem a partir de um símbolo. Nós utilizamos os símbolos matemáticos que foram desenvolvidos
pelos hindus e aperfeiçoados pelos árabes, né? Tanto que o sistema de contagem nosso é o sistema indo-arábico, que é um sistema, inclusive, decimal. Aceitando a existência do zero e que o zero tem um sucessor e que cada sucessor de um número tem o seu respectivo sucessor, a gente consegue formular uma quantidade de elementos. A gente aceita a existência de uma quantidade infinita. Na verdade, se falar em quantidade e infinito, são duas coisas meio dicotômicas, né? Mas a gente aceita a existência de mais de um e assim sucessivamente, criando ali o que a gente chama de conjunto. Então, esses são os três elementos que a gente precisa aceitar para desenvolver um determinado conhecimento. Existe zero, existe sucessor de um número, e quando a gente agrupa todos esses números, formulamos aquilo que é chamado de conjunto de números naturais. Na próxima aula, inclusive, nós vamos falar especificamente de conjuntos numéricos. Não é a ideia no primeiro momento, até porque a gente precisa entender o que compõe um conjunto. Existem três representações principais para um conjunto numérico. A gente vai estar pontuando cada uma delas e, de acordo com a necessidade que um determinado exercício, que uma determinada realidade te propuser, vai ficar mais fácil de você utilizar qualquer um desses tipos de representação. Então, a primeira representação que a gente tem, que aqui no quadro se encontra, é a representação do conjunto a partir de elementos distribuídos entre chaves separados por vírgula. Bom, para que essa utilização é tão importante assim? Aqui já fica muito incisivo para a gente essa questão da noção de representar a partir de ordem ou não ordem. Tudo aquilo na matemática que for representado entre chaves significa que a ordem não é importante. Isso daqui não é uma sequência, não existe um ordenamento. Eu posso representar A, B, C, D, E, eu posso representar E, D, C, B, A. Independente da forma como você dispõe os elementos dentro do conjunto, o fato de colocarmos chaves aqui na nossa representação te possibilita transitar independente da ordem. Então todo um conjunto pode ser representado entre chaves com os elementos separados por vírgula. Aqui já rolou uma palavra interessante, a palavra elementos, galera. Cada termo componente de um conjunto a gente chama de elemento. As relações entre os elementos vão nos possibilitar desenvolver a ideia de função, mas importantíssimo a gente salientar que não é uma definição. Aqui a gente também aceita, a gente tem isso como sendo um axioma, não necessariamente um conceito primitivo, até porque a gente utiliza-se de conceito primitivo para desenvolver esse processo. Então a primeira representação de um conjunto entre chaves separados por vírgula. Você também pode representar um conjunto utilizando-se de uma lei de formação. Às vezes a gente tem uma preguicinha matemática, né? Não, eu tenho que escrever os numerozinhos, os elementos, escrever tudo, e às vezes dá uma lombriguinha mesmo. Então você utiliza-se da sua retórica, utiliza-se da língua portuguesa. Você vai utilizar uma lei de formação explicitando, escrevendo aquilo que é o fator determinante. Isso daí é uma lei de formação, tá? As leis de formação nada mais são do que textos, né, no sentido de englobar dentro da sua totalidade todos aqueles elementos que estão representados no conjunto. Por exemplo, lá na primeira representação a gente colocou as letras do alfabeto, A, B, C, D, E. Um conjunto não necessariamente é só numérico. A gente pode ter um conjunto formado por outros elementos. No caso, letras. Podemos fazer um conjunto com cores, dias da semana, enfim. Não necessariamente a gente precisa estar embasado na questão da cardinalidade. Como a gente colocou as letras A, B, C, D, E, é notório que essas são as primeiras letras do alfabeto. Você não esperava, né? Mas é aula de português também, né? Meu amigo, aqui a gente engloba tudo mesmo. A gente pode representar esses números como sendo uma certa variável x. O que significa essa variável x? Significa que eu não vou ter só um elemento variável, a coisa vai ir variando com o tempo. Vai ser uma certa variável x, tal que, esta barra dentro da matemática significa tal que. Os x são as 5 primeiras letras do alfabeto. Dei uma informação para você utilizando-me de uma lei de formação que está baseada na língua portuguesa, né? As letras do alfabeto, quando eu digo alfabeto, nosso alfabeto, porque também poderia utilizar o alfabeto grego,
o alfabeto chinês, e eu sou fera no chinês, pode ver inclusive a minha questão fenotípica aqui, muito marcante a presença asiática na minha pessoa. Mas independente disso, as 5 primeiras letras do nosso alfabeto, né, elas estão aqui em cima representadas, e se eu não quiser colocar os elementos em si, eu posso utilizar a lei de formação. Qualquer número, qualquer variável, perdão, x, tal que essa variável seja uma das 5 primeiras letras do alfabeto. Esta representação, não perca esse foco, hein? É chamada de lei de formação, certo? E um terceiro e provavelmente mais marcante método de representação de conjunto é através do que a gente chama de diagrama de Venn. No diagrama de Venn, os elementos de um conjunto estão representados dentro de um espaço, né? É uma correlação meio geométrica, na verdade. A gente representa os elementos dentro de uma região do plano. Aqui a gente utilizou um círculozinho. Esse diagrama de Venn, ele nos possibilita, inclusive, relacionar mais de um conjunto, estabelecendo aí a noção de operações, seja de união, interseção, diferença, e a partir disso, a gente verificar a condição de cada um dos elementos dentro dos conjuntos em si. Importante salientar o seguinte, nós temos 2 coisas que são marcantes aqui. Cada termo dentro é chamado de elemento. A totalidade é chamada de conjunto. Quando nós vamos relacionar elementos com conjuntos, a gente usa uma relaçãozinha que é chamada de relação de pertinência. O que é a relação de pertinência? É você utilizar um símbolo para verificar se aquele elemento faz parte do conjunto ou não faz, certo? Se um elemento fizer parte do conjunto, eu utilizo-me a relação de pertinência pertence. O pertence, ele é um ezinho cortado, ou um ezinho sem corte, na verdade, perdão. Este camarada aqui significa pertence. Importante salientar que o símbolo, a relação de pertinência, ela é utilizada para relacionar um elemento com um conjunto. Tudo na matemática que for representado com um corte é uma negação, certo? Então, se nós pegarmos o símbolo de pertinência e fizermos um corte transversal no danado aqui, ó, isso significa não pertence, certo? Vamos num exemplozinho prático aqui, ó, em relação ao nosso conjunto. Aí a gente pode estar fazendo a análise dele representado entre chaves separado com vírgula, no diagrama de Venn ou até mesmo a partir da lei de formação, né? Se pegarmos a relação entre o elemento A e o conjunto A. Percebam a diferença. Por mais que seja a mesma letra, um eu estou representando minúsculo, o outro eu estou representando maiúsculo. A representação minúscula está voltada para o elemento. O maiúsculo está voltado para o conjunto. Geralmente, conjuntos numéricos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Esse elementozinho está lá dentro do conjunto A, dentro da nossa representação do conjunto A. Sendo assim, a gente pode utilizar o sinal de pertinência, ou seja, o elemento A pertence ao conjunto A. Muito cuidado, a forma de se falar, ela tem que ser observada para que a gente não incorra em erros, tá? Se verificarmos, por exemplo, a letra P, de professor, de Peter, de perfeito, de outras coisas nesse sentido, e a gente quiser relacionar ela com o conjunto A, esse elemento ele não está aqui dentro, então a gente representa com o sinal de pertinência acompanhado da negação, o corte transversal. O elemento P não pertence ao conjunto A. Importantíssimo observar, relação entre um elemento e um conjunto são relações de pertinência. Temos também como relacionar 2 conjuntos entre si. Aí é lógico que esta observação ela não vai ser feita conjunto como um todo, relacionando-se em conjunto como um todo. A gente vai relacionar os elementos de um para com os elementos de outro. Verificar se eles também fazem parte simultaneamente de 2 conjuntos diferentes. Vamos exemplificar a situação criando 2 conjuntos quaisquer. Supondo que existe aqui um conjunto A de... O meu igualzinho saiu muito bonito, né? Mas um conjunto A com elementos 1, 2, 3, 4 e 5.
e um conjunto B com elementos 2, 4, 6, 8 e 10. São dois conjuntos que, por mais que tenham elementos em comum, não necessariamente eu posso dizer que o conjunto B está dentro do conjunto A ou que o conjunto A está dentro do conjunto B. Mas eu posso fazer um outro conjunto aqui, ó, chamado de conjunto C, que possui apenas os elementos 2 e 4. Senhores, com três conjuntos aqui eu posso relacionar esses camaradas. Não existe a possibilidade de eu utilizar-me da relação de pertinência, uma vez que eu não estou relacionando um elemento com um conjunto. Eu estou relacionando vários elementos simultaneamente e a partir disso tentando verificar se existe alguma relação entre esses camaradas. Essa palavra vai ser palavra de ordem para a gente, viu? Relação. Quando adentrarmos a noção de função, a relação entre dois conjuntos, ela vai ser de suma importância para o desenvolvimento e compreensão do mesmo. Bom, eu posso verificar que o conjunto A tem alguns elementos que estão em comum com o conjunto B, mas não necessariamente todo mundo de A está dentro de B, ou todo mundo de B está dentro de A, né? Então, eu não tenho uma relação em que um está incluso dentro do outro. Palavra bonita, incluso dentro do outro. Para a gente relacionar então esses camaradas, nós temos que utilizarmos-nos. Ó, o meu português falhando. Nós temos que fazer a utilização então da relação de inclusão. Verificar se um elemento está incluído dentro do outro ou se o outro inclui o um, né? A conjugação aqui dos verbos, ela é muito importante. O tempo verbal aqui, dentro da matemática principalmente como um todo, às vezes vai nos estabelecer diferenças bem pontuais. Essas relações de inclusão, elas são utilizadas para relacionar um conjunto com outro conjunto. As relações de inclusão são está contido e contém. Vamos escrever a danada aqui embaixo, ó. Relação de inclusão. Verificar se um conjunto está incluído dentro do outro. Tá? Senhores, as duas principais relações de inclusão são está contido. Cuidado, isso aqui não é uma letra C, tá? Ela inclusive está mais achatadazinha do que um C. Pode não parecer, mas tem uma diferença aqui. A primeira está contido e a segunda, o símbolo ao contrário, que significa contém. Verifiquemos dentro dos conjuntos apresentados se essas relações elas estão válidas. O conjunto A está dentro do conjunto B? Tempinho para responder? Muito bem, não. Então não existe uma relação de inclusão entre eles. Mas, mesmo assim, eu posso representá-los a partir de uma relação de inclusão, até mesmo porque eu sou malandro. Eu sei que um corte transversal no símbolo significa negação. Então, se eu for relacionar esses caras, eu posso dizer que o conjunto A não está contido no conjunto B. Percebam que foram dois conjuntos relacionados, por isso eu usei está contido. Assim como eu posso dizer também que o conjunto B não contém o conjunto A, ou que o conjunto A não contém o conjunto B, ou que o conjunto B não está contido em A. A relação de negação, uma delas contempla todas as demais. Agora, se formos analisar o conjunto C em relação ao conjunto A, vamos analisar os elementos em si. Por mais que seja uma relação entre dois conjuntos, o que vai fomentar o processo são os elementos que cada um desses conjuntos tem. Por exemplo, o conjunto C é formado pelo conjunto 2 e 4, pelos elementos 2 e 4, perdão. O conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Ora, no conjunto C, eu não possuo os elementos que estão lá dentro do conjunto A? Se sua resposta foi sim, você está bem. Então eu posso dizer que o conjunto C está contido dentro do conjunto A. E aí já rola até uma malandragem, hein?
Sempre, professor, eu confundo o está contido com o contém, porque um é um Czinho para um lado, outro Czinho para o outro. Pensa na tia da quarta. A tia da quarta falava para te explicar da relação de maior e menor da boquinha do jacaré, está virada para o lado do maior. No caso dos conjuntos também, sempre a parábola que está deitadinha, ela está virada para o lado do maior conjunto. Então o conjunto C está contido no conjunto A. Ele está dentro, ele possui os mesmos elementos que estão lá dentro do A, certo? De maneira análoga, podemos dizer também que o conjunto B, se eu for relacionar com o conjunto C, vamos pensar, o conjunto B tem elementos 2, 4, 6, 8 e 10. O conjunto C, tem elementos 2 e 4. Esse camarada está aqui dentro. Se ele está lá dentro, significa que o conjunto B é um conjunto maior que engloba esses elementos. Portanto, podemos dizer que o conjunto B contém o conjunto C. Tá? Mas, Peter, os elementos 2 e 4, eles fazem parte tanto do conjunto A e do conjunto B. Eu não posso dizer que o conjunto C pertence ao conjunto A ou que o conjunto C pertence ao conjunto B? Não podemos, galera. E eu explico o motivo para você. A relação de inclusão, ela é utilizada para relacionar entre si dois conjuntos. A relação de pertinência, ela é utilizada para relacionar um elemento com um conjunto. Como temos mais de um elemento e já temos a representação de conjunto entre chaves separados por vírgula, automaticamente a gente já descarta a relação de pertinência para relacionar os dois conjuntos, certo? Essas relações de inclusão, elas vão nos proporcionar operações entre conjuntos em si, que vai ser o tema da nossa próxima aulinha. E aí, a partir dessas relações, dessas operações que a gente vai desenvolver entre os conjuntos, vai ser possível estabelecer relações que geram função. A função, quando formos desenvolver, é importante salientar que toda função é uma relação entre conjuntos, mas nem toda relação é uma função. Tá? Matemática, existem muito dessas nuances, fica muito esperto. Às vezes, uma coisa vale a ida, mas não vale a volta. E aí a gente vai exemplificando esse processo no meio no decorrer do caminho, né? Algumas coisinhas são importantes de serem observadas. Quando representamos as letras do alfabeto ou os números, a gente acabou por estabelecer um conjunto finito. A própria lei de formação, ela delimitou uma quantidade de termos específicas. Conjuntos finitos, então, são aqueles conjuntos que são representados em sua totalidade, independente da sua representação. Todos os elementos estão contemplados. Existem conjuntos que são conjuntos infinitos, né? Se, por exemplo, fizermos uma lei de formação a partir de uma premissa, né, de uma frase da língua portuguesa aqui, quero pegar aqui o conjunto de todos os números ímpares. Bom, a gente pode ficar falando número ímpar por todas as aulas daqui para frente, né, que nunca vai acabar. Então esse conjunto é um conjunto infinito. Se o conjunto possuir apenas um elemento, ele é chamado de conjunto unitário. Por exemplo, com uma lei de formação eu posso falar assim, quero o conjunto dos elementos x, tal que o x são números naturais, maiores que 6 e menores que 8. Números maiores que 6 e menores que 8, que a gente conhece, a gente vai lá, pensa muito e tal, e consegue achar exatamente o número 7. Esse conjunto é um conjunto unitário. Diferença enorme. Pensando no 7, o número 7, ele é diferente do conjunto unitário que possui o número 7. Se porventura quisermos relacionar esse cara com o conjunto, ele é um elemento, então ele pertence. Se quisermos relacionar um conjunto que possui o elemento 7 com outro conjunto, utilizaremos da relação de inclusão. Essa chavezinha, então, manda muito. Posso, por exemplo, aqui, pegar um conjunto D com essa característica, olha que bonitinho aqui, Temos aqui então um conjunto D que é formado por uma chave, outra chave interna e o elementozinho 7 lá dentro. Muito cuidado aqui, eu não tenho um elemento 7 na verdade.
As chaves externas, elas me mostram que existe um conjunto D. O cara que está dentro da chave, ou os caras que estão dentro da chave, é o que nós chamamos de elementos desse conjunto. No caso, o conjunto unitário com o elemento 7 é o elemento do conjunto D. Sendo assim, a gente pode ter um conjunto que torna-se elemento. Assim como, quando a gente tiver um único elemento, o conjunto é unitário, a gente pode ter vários conjuntos como sendo elementos de um conjunto muito maior. Se nós conseguirmos formar um conjunto a partir de elementos de outro conjunto, a gente diz que esse novo conjunto formado é um subconjunto. Retomando nos exemplos anteriores, como o conjunto C está contido no conjunto A, eu digo que o conjunto C é um subconjunto de A, certo? E existe a possibilidade de você verificar todos os possíveis subconjuntos de um conjunto qualquer. Utilizaremos de uma fórmula para expressar isso um pouco mais à frente. Mas a ideia principal, neste primeiro momento, é que você entenda que todo conjunto é formado por elementos. Muito embora eu possa formar um conjunto no qual os elementos dele também são conjuntos quaisquer. Fica a dica para você estar conosco nas próximas aulas, na verdade, né? E a gente vai trabalhar com conjuntos um pouquinho maiores, bem pouquinho maiores. Na verdade, vamos trabalhar com conjuntos infinitos futuramente, que são os conjuntos numéricos. Isso vai nos possibilitar entender qual é a verdadeira motivação da criação das operações dentro da aritmética que a gente tem. Não perca a próxima aula não, hein? Estaremos juntos. Foi lindo, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.